Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Por alguns anos, participei de um bazar de caridade perto do meu bairro, para prestar serviços à igreja que eu frequentava. É por isso que quero manter meu anonimato. Não quero que saibam que estou contando essas coisas. Também não vou dizer qual igreja é ou qual bazar. Minha intenção não é prejudicá-los, mas compartilhar o que aconteceu lá. Esse lugar é como uma rede de bazares onde as pessoas doam coisas em bom estado, ou pelo menos aceitáveis, para que possam ser vendidas a preços acessíveis, e o dinheiro arrecadado vai para fundações de crianças, pessoas doentes e outras ações da igreja. Enquanto estive lá, nunca sabíamos o que chegaria como doação ao bazar. Você encontra de tudo, e claro que há um filtro para o que não pode ser aceito, evitando lotar o espaço com coisas desnecessárias. Muita gente doava coisas incríveis, e embora eu não devesse dizer isso, alguns funcionários, e principalmente os chefes, pegavam certas doações para uso próprio ou para revender por fora, sem registrá-los no bazar, deixando os itens menos atraentes lá. Isso não é comum, mas faz com que fiquemos com objetos difíceis de vender. Agora que expliquei isso, quero compartilhar algumas histórias que aconteceram enquanto trabalhei lá. A primeira história que quero contar está relacionada a algo que parecia ser uma decoração ou enfeite que chegou de outro bazar, da mesma associação, a alguns quilômetros de distância. Foi durante uma troca de itens entre as lojas para ver se eles se venderiam melhor em outro local, e eles também nos mandaram algumas coisas. Quando chegaram, deixamos tudo no depósito, pois tínhamos outras urgências para atender. No dia seguinte apareceu um homem com aproximadamente 40 anos, demonstrando visível ansiedade. Ele caminhava de um lado para o outro, observando atentamente os itens ao redor. Após cerca de 20 minutos, ele se aproximou e perguntou se tinha chegado uma decoração específica, um objeto oval, de tom vermelho ferrugem, com formato semelhante a uma semente, aproximadamente 30 centímetros de altura e pesando cerca de 4 quilos. A peça ficava apoiada na vertical sobre uma base que lembrava um prato fundo, da mesma cor. Sim, algo bastante peculiar, mas tendo visto todo tipo de decoração no bazar, não me estranhava. Ele disse que era um artigo muito pessoal que sua ex-esposa doou por acidente depois de separarem seus pertences após o divórcio. Ele não sabia se ela fez isso intencionalmente ou se simplesmente não percebeu. Enquanto meu colega ajudava o homem a procurar o objeto no depósito, liguei para o outro bazar para garantir que eles não o tivessem vendido. Quando minha colega atendeu, ela reconheceu imediatamente a peça e me deu mais detalhes sobre ela, inclusive onde ela estava armazenada para que pudéssemos encontrá-la rapidamente. Agradeci pela ajuda, mas percebi um silêncio estranho. Senti que minha colega queria dizer algo mais, então perguntei se havia algo mais, sem imaginar o que ela me contaria. Ela me pediu um favor, que perguntasse ao homem sobre o uso daquela peça, mas senti que era um pedido muito invasivo e disse que não iria fazer isso. Ela entendeu e se desculpou, mas enquanto buscávamos o objeto, ela me contou algo. Desde que aquela peça chegou ao bazar, ela acreditava que era coisa de sua imaginação, mas todos começaram a se desentender, brigando por coisas banais. Ela começou a notar que o ambiente estava tenso, mas nunca associou a peça a isso até que coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite quase fechando, ela foi ao depósito para fazer um rápido inventário, mas, quase terminando, viu a porta se fechar bruscamente, deixando-a trancada, e a luz foi apagada do lado de fora. Ela ouviu o interruptor. Ela pensou que era uma brincadeira, mas ninguém ali fazia esse tipo de brincadeira. Tem muita gente séria. Ela então chamou seus colegas para que abrissem a porta, e enquanto esperava, ouviu passos lá dentro com ela, na escuridão. Como qualquer pessoa faria, ela começou a gritar, e quando finalmente abriram, ela saiu apavorada. Tentaram ligar a luz várias vezes, mas parecia que ela havia queimado até que finalmente funcionou. Outro colega contou em confiança que, frequentemente, ouvia seu nome ser chamado no bazar. Ele ignorava, pensando que queriam provocá-lo, até que um dia decidiu seguir a voz,
que o levava para a seção de decorações onde estava o item do homem. Chegando lá, ouviu um sussurro chamando seu nome e viu o rosto de seu avô falecido, mas em um estado horrível, decompondo-se, refletido em um espelho à venda. Esse reflexo sorriu e disse seu nome. Em choque, ele recuou e até quebrou um vaso. Minha colega ao telefone contou que, depois disso, ele nunca mais caminhou por aquele corredor novamente. O último acontecimento que me contaram foi o que aconteceu com um dos encarregados, que chegou bem cedo pela manhã, uma semana antes de fazermos a troca e trazer aquela peça para cá. Ele contou aos funcionários quando chegaram naquele dia que estava abrindo o bazar e, assim que entrou, sentiu um cheiro de fumaça ou queimado. Com isso, ele foi seguindo o cheiro e, quando abriu a porta do escritório, viu que estava pegando fogo. Rapidamente, ele pegou o celular para chamar os bombeiros, deu o endereço e saiu. Depois de alguns segundos, ele voltou e deu uma olhada no interior para ver se o fogo não estava se espalhando muito, já que o único extintor estava dentro daquele escritório. Agora tudo parecia calmo. Não havia fumaça, nem fogo e nem cheiro de queimado. Ele correu para o escritório, mas tudo estava em ordem, apesar dele jurar que o que tinha visto era real. E além disso, ele não tinha motivo para inventar algo assim. Pelo contrário, isso só prejudicaria ele e o bazar, pois ele receberia uma advertência severa. Essa moça me disse que quando chegaram e o viram do lado de fora do bazar, ao cumprimentá-lo, ele realmente cheirava muito a queimado, mas não como madeira, cigarro ou comida, era um cheiro como o de um incêndio em construção. Ele contou o que aconteceu e então todos compartilharam o que já havia ocorrido com eles. Ela pediu desculpas por ter enviado aquilo para cá sem nos dar algum contexto, ou por se desfazer daquela peça dessa maneira, pois só então eles perceberam a ligação. Não me lembro exatamente o que disse, pois estava muito impressionada com o que ela me contou. Lembro-me de estar com o olhar perdido, imaginando tudo enquanto ela falava, mas tive que encerrar a chamada quando percebi que o senhor estava saindo com a peça. Disse à minha colega que ligaria de volta em 1 hora para contar o que o senhor havia me dito, pois queria perguntar algo, se fosse possível, e ela respondeu que sim, que podia ligar em 1 hora. Quando cheguei até o senhor, ele parecia calmo e feliz enquanto carregava aquela peça nas mãos, o que me deixou contente por ele. Fiz alguns comentários para aliviar a situação e, após uma breve conversa, perguntei o motivo daquela peça ter tanto valor para ele. E quando ele respondeu, tudo fez sentido. Naquela decoração estavam as cinzas de seu pai. Não precisei de mais explicações para entender o que aconteceu na outra filial. Ficava claro que algo tão delicado não deveria estar ali. Pode ser que aquelas manifestações não tinham intenção de machucar ninguém, mas talvez queriam que as cinzas voltassem para a família. Bem, é o que nós supomos. O importante é que no final as cinzas voltaram para o senhor, e agora ficamos pensando, será que a ex-esposa dele fez isso de propósito? Afinal, ao doar, ela não receberia nada em dinheiro, o que era estranho. Talvez ela estivesse passando por algo também. Conversamos por mais alguns minutos, e depois que o senhor foi embora, contei tudo para meu colega sobre o que me disseram na ligação. Ele ficou tão surpreso quanto eu, embora tenha confessado que, desde que aquela peça chegou, ele sentia algo pesado lá na área de estoque, mas não sabia o que era até encontrá-la. Agradecemos por não termos vivido o que os colegas do outro bazar passaram. Liguei para minha colega como havia combinado, e assim como nós, ela compreendeu perfeitamente o motivo daquelas manifestações e ficou aliviada por saber que era apenas isso e que já tinha terminado. Pelo menos o acontecimento mais estranho de outra filial no período em que estive ali foi esse. Não é pouca coisa. Na verdade, é algo difícil de acreditar. Agora quero contar outro ocorrido que aconteceu onde eu trabalhava, e foi recentemente. Eu não estava lá no dia em que chegou esse brinquedo, um robô parecido com os personagens da série Power Rangers. Ele estava bem conservado e considerei limpá-lo para colocá-lo à venda. Achei que a peça seria fácil de vender por estar em ótimo estado. Enquanto limpava, notei que tinha um compartimento de pilhas e alguns furos que indicavam que poderia emitir sons. Então pensei que, se funcionasse, venderia rápido. Se não, faríamos como antes.
enviando para outra filial da rede para tentar vendê-lo lá. Eu não tinha pilhas na hora para testá-lo, então apenas o coloquei na prateleira com um preço. Passaram-se 2 dias, e mesmo com crianças passando, ninguém o comprou. Conversando com um colega do bazar, vi que ele tinha pilhas que eram exatamente as que o robô precisava. Decidimos testar, pois se funcionasse, aumentaríamos um pouco o preço. Foi um pouco difícil entender como ligá-lo e quais botões acionavam cada função, até que percebemos que ele não apenas emitia sons, mas também gravava. A última gravação foi um testemunho do menino que dizia ao brinquedo que tinha medo de sua tia. Ele dizia que ela fazia coisas muito ruins com ele. O deixava com marcas que doíam, fazia-o comer terra ou ficar sobre o lixo por muito tempo, enquanto estava sob seus cuidados. Escutar isso na voz de uma criança chorando é uma das sensações mais horríveis que se pode ter. Infelizmente, não pudemos fazer nada em relação a isso, pois o brinquedo veio misturado com várias outras coisas. O que fizemos foi levá-lo à polícia, então abriram uma investigação sem sucesso. Enfim, essa é minha história. Evitarei usar os nomes dos envolvidos, exceto o meu, pois isso aconteceu em um momento muito difícil para o núcleo da minha família. Éramos minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, Jonas. Vou começar dizendo que desde pequeno tenho uma afinidade com temas sobrenaturais. Tudo isso começou com filmes, desenhos, músicas, programas de rádio e outros. Por exemplo, naquela época eu gostava muito de um programa chamado A Mão Peluda, onde as pessoas ligavam para contar suas histórias paranormais ao vivo. Até hoje é algo que me fascina, e acredito que quem conhece esse programa compartilha o mesmo sentimento. Embora apenas uma pequena porcentagem de pessoas o conheça, esse programa elevava os relatos a outro nível. Como parte importante do meu relato, devo mencionar que naquela época eu também fazia desenhos de florestas, fantasmas, monges, bruxas e outras criaturas, todos com um toque sombrio. Eu também gostava de fazer esculturas, explorando qualquer coisa que minha criatividade permitisse. Na época eu tinha 12 anos e morava com minha família em uma escola fundamental em Pelotas, onde meu avô era o zelador. Após ele, meu pai assumiu essa função, então podíamos morar na escola, já que o papel do zelador era manter tudo, especialmente a limpeza, em completa ordem. Ele também era vigia à noite. Bom, ter onde morar ajudava muito, pois não tínhamos casa própria, e dinheiro guardado nem imaginávamos ter. Nossa situação era complicada e alugar não era uma opção. Como eu disse, fazia esculturas. Entre todas as minhas criações, a que se destacava era a figura de um monge que fiz com massa de modelar, de aproximadamente 30 centímetros. Cada detalhe estava bem feito, pois pensei em usá-lo como um item decorativo, com o meu característico toque assustador. Ele usava uma túnica preta que o cobria quase por completo, deixando apenas as mãos à mostra, com unhas longas, apoiado em um cajado e com o rosto sombreado pelo capuz. Seus olhos eram escuros, parecendo apenas cavidades, e o nariz lembrava o de duendes ou bruxas que conhecemos como estereótipos. O capuz era grande e terminava em ponta. Eu estava tão apegado à minha criação que a levava comigo por todo lado, só a deixava na cabeceira da minha cama quando ia para a aula ou jogava futebol. Nem preciso dizer o quanto me apeguei a essa figura. Mas enfim, eu não tinha uma boa relação com meu pai. Na verdade, embora ele vivesse conosco, ele nunca estava presente para ninguém. A parte difícil é que nem sempre podíamos comer adequadamente por causa das dificuldades financeiras, o que gerava discussões constantes entre meus pais. Embora essa informação seja difícil para mim contar, todas as noites haviam brigas, algumas em voz alta, outras bem silenciosas. O evento paranormal aconteceu tarde da noite, já de madrugada. Acordamos sobressaltados ao ouvir meu pai gritar no quarto dele. Eu me lembro bem. Foi um grito de puro terror. Todos ficamos desnorteados e isso nos deixou arrepiados. Mas o mais aterrorizante e desconcertante aconteceu quando o encontramos no quarto dele chorando. É importante esclarecer que ele era um homem de temperamento forte, que não demonstrava sentimentos e jamais chorava. Quando entramos no quarto, minha mãe estava abraçando-o.
Algo que também me pareceu estranho foi que, ao nos levantarmos, procurei pelo monge na cabeceira da minha cama, mas não o encontrei. Achei que tinha sido mais uma briga e me preparei para procurar minha figura. Eu estava certo de que a havia deixado lá. E digo isso porque até hoje, aos 37 anos, sempre fui muito organizado e de boa memória. Depois de um tempo, desisti de procurar, pensando que talvez a tivesse deixado em outro lugar ou algo assim. Eu procuraria por ela com mais calma pela manhã. Ao acordarmos, minha mãe nos esperava na mesa para nos contar o que havia acontecido. Segundo o que ela nos disse, meu pai acordou ao ouvir alguém chamá-lo, e logo depois, sentiu uma forte pressão no peito. Ao despertar, viu a figura de um monge, parecido com a minha escultura, mas muito maior. Ele estava em cima dele e se movia. Ele o viu claramente porque a cama ficava perto de uma janela grande, por onde entrava a luz da rua. Aquela coisa dizia que o levaria com ele, que mais cedo ou mais tarde o faria, e que ele devia estar preparado. A aparência e as palavras daquela coisa, junto ao seu rosto aterrorizante, o fizeram gritar. Minha mãe, que dormia ao lado dele, acordou. Ela disse que sentiu como se algo muito pesado saísse da cama, e depois viu apenas uma sombra se afastando. Depois daquela noite, minha mãe me mandou jogar fora todos os meus desenhos, especialmente a figura. Eu o fiz, mas ao me desfazer dela, senti que não devia simplesmente jogá-la fora, muito menos quebrá-la. Não sei porquê, mas sentia que algo ruim poderia acontecer se eu fizesse isso. Acho que coloquei muita energia nela. Algo como o fenômeno conhecido como tulpa, onde as pessoas dão vida e realismo a amigos imaginários. Além disso, eu acredito que seja possível carregar certos objetos inanimados com certas energias. Vocês devem estar se perguntando o que fiz com a figura. Sendo honesto, não sei se foi o correto, mas eu simplesmente a deixei em uma rua a algumas quadras de onde eu morava e nunca mais soube dela. Este foi o meu relato. Talvez não seja tão assustador quanto outros que já ouviram neste canal, mas quis compartilhar com vocês. Não sei se alguém já passou por algo parecido, e posso garantir que foi algo completamente real. Isso aconteceu quando eu era criança, então alguns detalhes estão meio confusos. Ainda assim me lembro das partes importantes. Eu cresci em Nebraska e costumava ir de bicicleta para a escola todos os dias, pois meus pais estavam sempre trabalhando. Morávamos em uma área rural cercada por fazendas, e o caminho até a escola me levava por um enorme milharal. Pensando bem, provavelmente nem era tão grande, mas era o tipo de lugar que parecia não ter fim, especialmente quando você é criança. Nossa casa ficava do outro lado do campo, mas meus pais sempre deixavam uma coisa muito clara: não cortar caminho pelo milharal. Eles temiam que eu me perdesse sem um celular, e eu não questionava muito. Eu tinha visto como era fácil perder o senso de direção lá dentro. Então, todos os dias eu ficava na estrada principal e pedalava ao redor de todo o milharal. Eu não tinha muitos amigos. Na verdade, eu sempre sofri muito na escola, então sempre ia sozinho de bicicleta. Não me importava com o trajeto mais longo, e acabei desenvolvendo um amor pelo ciclismo por causa disso. Nos fins de semana, eu ia pedalar, mesmo sem precisar. Não me lembro que dia da semana era, mas com certeza era um dia útil, pois eu estava voltando da escola. Eu estava pedalando como de costume, quando a corrente da minha bicicleta se soltou. Não me lembro como aconteceu, mas ela simplesmente saiu completamente, e por mais que eu tentasse, não conseguia colocá-la de volta. Meu pai havia me ensinado a consertar minha bicicleta, mas nada do que eu fazia funcionava. Fiquei preso, e a ideia de caminhar até em casa empurrando a bicicleta parecia terrível. Como disse, eu não tinha celular naquela época, então não podia simplesmente ligar para os meus pais pedindo ajuda. Eu sabia que estava por minha conta. Foi então que olhei para o milharal. Caminhar pelo caminho normal ia demorar uma eternidade, mas cortar pelo milharal economizaria muito tempo. Eu sabia que meus pais haviam me avisado para não entrar lá, mas achei que não seria tão difícil encontrar meu caminho. Afinal, eu só precisava andar em linha reta. Certo? Decidi arriscar e empurrei minha bicicleta para dentro do milho, dizendo a mim mesmo que seria um atalho rápido. No começo estava tudo bem.
O caminho que encontrei entre as fileiras de milho era estreito, mas dava para passar. As plantas eram altas, e me lembro que havia uma brisa leve naquele dia. Imagine-se andando por um milharal como criança. As hastes parecem 10 vezes mais altas, e tudo parece muito maior. Aquilo começou a me deixar um pouco assustado. O milho bloqueava muita luz, e era estranhamente silencioso ali dentro. Não sei o motivo, mas de vez em quando olhava para trás. Não sabia o que me assustava, mas me lembro de querer sair de lá o mais rápido possível. Depois de alguns minutos comecei a ouvir um leve ruído vindo do milho, um pouco além do caminho. Parei e ouvi, tentando me convencer de que era apenas o vento. Mas não parecia o vento. O barulho parou, mas assim que voltei a andar, ouvi de novo. Desta vez estava um pouco mais alto e mais perto. Pensei que podia ser algum animal me seguindo, mas não sabia que tipo de animal faria tanto barulho. Eu estava com dificuldade para respirar, arrependido de ter entrado naquele milharal. Acelerei o passo, mas não queria deixar minha bicicleta para trás. Continuava dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico, mas a cada poucos minutos o barulho voltava, como se aquilo estivesse me seguindo. Eventualmente o som parou e senti uma onda de alívio. Talvez uns 10 minutos se passaram sem sons estranhos. Na próxima junção, decidi mudar de fileira só para garantir. Virei a esquina e bem ali no meio do caminho estava um homem. Ele estava parado, com os braços ao lado do corpo, me encarando. Ele não parecia um fazendeiro ou alguém que pertencia àquele lugar. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ele tinha o que pareciam ser arranhões longos nos 2 braços. Não sei descrever de outra forma. Eram marcas compridas que pareciam gravadas em sua pele. Congelei, sem saber o que fazer. Então ele perguntou se eu estava perdido, com uma voz baixa e rouca. Não respondi. Estava paralisado. Ele deu um passo em minha direção e disse que me ajudaria a encontrar o caminho de volta para casa. Senti como se estivesse em uma paralisia do sono. Não conseguia me mover. Cada instinto meu gritava para correr, mas eu não conseguia. Juro, não conseguia. Ele começou a andar mais rápido, com as mãos estendidas em minha direção, e foi aí que minhas pernas agiram sozinhas. Soltei minha bicicleta e corri o mais rápido que pude. Ele começou a me perseguir, gritando que só queria me ajudar. Não parei de correr. Eu conseguia ouvi-lo rompendo as plantas de milho atrás de mim, gritando para eu parar. Me escondi atrás de uma das fileiras e me agachei, encolhendo-me com os olhos fechados. Tentei me fazer o menor possível. Sinceramente, achei que ia morrer. Ele estava segurando algo que parecia uma corda. Quando ele passou, murmurou para si mesmo: "Eu tenho que encontrá-lo. Nunca vou esquecer essas palavras enquanto eu viver." Fiquei escondido o que pareceram ser horas. Minhas pernas estavam doendo e meu corpo inteiro tremia, mas eu não me mexi até ter certeza de que ele havia ido embora. Quando finalmente saí do milharal e fiz meu caminho para casa, eu tremia tanto que mal conseguia andar. Já estava escuro e eventualmente encontrei o caminho para casa. Corri para dentro e meus pais estavam quase infartando, preocupados sobre onde eu tinha estado. Contei tudo a eles. Minha mãe estava em lágrimas e meu pai parecia pronto para matar alguém. Mas a essa altura não havia muito o que fazer. Aquele homem já tinha sumido. Meu pai saiu para procurar minha bicicleta, mas não a encontrou. Eles me compraram uma nova alguns dias depois e a vida seguiu. Algumas semanas depois, algo aconteceu que nos fez finalmente nos mudar dali. Cheguei em casa da escola e lá na frente da porta estava minha velha bicicleta, aquela que eu havia deixado no milharal. Não sei quem ficou mais assustado, eu ou minha mãe. Ela não se sentiu mais segura naquela casa, então logo nos mudamos de lá. Meus pais não falam muito sobre o que aconteceu, mas acho que nunca vou conseguir esquecer. Felizmente, esta história não aconteceu comigo. Ainda não tive a experiência de ser protagonista de um relato deste tipo. A protagonista é minha avó, que nos contou essa experiência alguns anos atrás.
Só agora consegui me sentar para pensar nela, descrevê-la, e quero compartilhar com vocês. Tudo aconteceu há mais de 60 anos. Minha avó nasceu em Óbidos, no Pará, mas ainda criança se mudou com seus pais e irmãos para a capital. Ela tinha cerca de 16 anos quando sua tia Clara faleceu. Uma mulher que minha avó amava profundamente. A partida de sua tia foi um golpe duro para toda a família. Como era de costume, todos se reuniram para se despedir dela como se deve e viajaram para o velório. Após o enterro à tarde, a família se reuniu na casa da tia Clara para fazer uma pequena reunião em sua homenagem, algo que é comum em minha família. A área onde a tia Clara morava era isolada, obviamente com ruas de terra e terrenos amplos. A casa dela era grande, mas dividida em várias construções. A sala de jantar e um quarto estavam na parte principal. Já a cozinha ficava a cerca de 2 metros da casa, em uma pequena construção separada. Havia outros 2 quartos, também independentes. Minha avó conta que a casa estava cheia de imagens e figuras religiosas, e nas janelas havia tesouras abertas, um detalhe muito estranho. Durante a conversa, a família compartilhava histórias sobre a tia Clara, lembrando-se dela com carinho. Ela era uma pessoa realmente muito querida e respeitada por todos. No meio da conversa, minha avó notou algo estranho. 3 idosas estavam na entrada da casa em frente. Eram mulheres muito velhas, e segundo minha avó as descreveu, seus rostos eram pouco agradáveis. Essas senhoras estavam ali desde o momento em que chegaram à casa, e o mais perturbador é que elas não paravam de olhar para a casa da tia Clara. Embora não pronunciassem nenhuma palavra, sua presença era profundamente inquietante, como se estivessem espreitando. Minha avó descreve os olhos daquelas mulheres como brilhantes, quase como os olhos de um gato no escuro. Aquele olhar fixo causou-lhe um profundo desconforto. A casa onde elas estavam parecia abandonada, com paredes muito velhas, o quintal estava cheio de mato e a cerca parecia prestes a desabar. A inquietação começou a se espalhar entre os presentes e todos se sentiram desconfortáveis, como se aquelas mulheres transmitissem algo sinistro. Finalmente a família decidiu se mover para os fundos para continuar a conversa. Uma das tias que cuidou da tia Clara nos últimos meses de vida mencionou que nunca tinha visto aquelas mulheres e que, até onde sabia, a casa em frente estava desabitada. Tentaram ignorar a situação, pensando que talvez as idosas conhecessem a tia Clara e estivessem ali para se despedir dela de alguma forma. Naquela mesma noite, grande parte da família foi embora. Minha avó pediu permissão aos pais para ficar mais uma semana com seus primos e ajudar a guardar as coisas da tia em caixotes. No entanto, naquela primeira noite, ela não conseguiu dormir. Seus primos haviam ficado nos quartos independentes da casa principal, enquanto ela decidiu dormir no quarto que pertencia à tia. Estar naquele quarto, sozinha e rodeada das coisas da tia, fazia-a sentir um nervosismo que não conseguia explicar. À medida que os dias passavam, as coisas começaram a ficar estranhas, ainda mais estranhas. No início era só uma sensação de desconforto, como se alguém estivesse constantemente observando, mesmo dentro da casa, mas depois começaram os sussurros. Minha avó dizia que à noite, quando tudo estava em silêncio, ouvia vozes do lado de fora, como se um grupo de pessoas sussurrasse ao mesmo tempo. O estranho é que esses sussurros sempre pareciam vir da maldita casa da frente. Uns 4 dias depois, seus primos saíram para pescar. Como minha avó era a mais nova, ficou na casa para continuar guardando as coisas da tia. Enquanto limpava, ela decidiu levar algumas coisas para fora. Foi então que ela voltou a ver as 3 idosas. Dessa vez algo havia mudado. As idosas pareciam mais jovens do que ela se lembrava. Seus rostos, embora ainda marcados pela passagem dos anos, não pareciam tão velhos. O mais perturbador foi o sorriso delas. Mas em seus olhos refletia-se algo completamente oposto: raiva, fúria. Morrendo de medo, minha avó se apressou para entrar de novo na casa e trancou a porta. Mais tarde, naquela noite, enquanto conversava com seus primos, sua prima Sônia mencionou algo estranho. Eles também tinham visto as idosas perto de onde foram pescar, mas pareciam muito mais velhas, até diferentes da primeira vez que as viram na casa em frente. Mas eram elas, sem dúvida, eram elas.
Eles estavam certos de que eram as mesmas mulheres, pois usavam as mesmas roupas. Minha avó ficou gelada. Como era possível que as tivessem visto em 2 lugares diferentes em tão pouco tempo? Além disso, o lugar onde foram pescar ficava bem longe da casa. Parecia impossível que aquelas idosas pudessem se mover tão rápido. Naquela noite, após jantarem, todos foram dormir. Minha avó vinha dormindo na sala, já que se sentia desconfortável no quarto da tia. Bom, ela diz que no meio da madrugada acordou com muita sede, e como mencionei, a cozinha da casa era separada, então ela precisava sair e andar alguns metros para chegar até lá. Com muito nervosismo, mas decidida pela sede, abriu a porta dos fundos. Com a luz fraca, que não sei se era de uma lâmpada ou da lua, ela conseguiu distinguir uma das idosas parada junto à cerca que delimitava o terreno, olhando-a, apenas olhando fixamente. Mas algo havia mudado. A idosa parecia ainda mais jovem, como se agora tivesse cerca de 40 anos, e sua figura estava mais ereta. Ela não estava mais encurvada. Aterrorizada, minha avó fechou a porta rapidamente e correu para onde estava dormindo. Ela não teve coragem de ir aos fundos para chamar seus primos. Foi nesse momento que de repente começaram a bater forte na porta da frente. Com os nervos à flor da pele, minha avó espiou debaixo das cobertas e viu, através da fresta da porta de tábua, o rosto cadavérico e horrendo de uma das idosas que espiava. Após mais algumas batidas, o barulho cessou, mas então a sala se encheu de vozes. Era como se dezenas de pessoas sussurrassem, muito baixo, ali mesmo, na sala. Desesperada e tomada pelo terror, minha avó reuniu coragem suficiente para gritar: "Vocês não têm permissão para entrar. Voltem pelo caminho de onde vieram." Os murmúrios se transformaram em um tipo de cantarolar, uma melodia sinistra que gelava o sangue. Então ela se lembrou de algo que sua tia Clara sempre lhe dizia: "Nunca subestime o poder da fé." Minha avó, tremendo e desesperada, pegou uma cruz de madeira e ramos na parede, apertou-a com força e começou a rezar. Aos poucos, os cantos sinistros foram desaparecendo, mas o que ela ouviu depois foi ainda pior. No quintal, as idosas começaram a gritar com uma raiva inumana. Eram gritos de fúria, quase animalescos. Embora os gritos tenham cessado, minha avó não parou de rezar. Continuou assim até que, finalmente, o sono a venceu. Essa foi a última noite que minha avó passou naquela casa. No dia seguinte, ela contou aos seus primos o que havia experimentado. Estava assustada, e embora seus primos não se lembrassem de ter ouvido nada, acreditaram em cada palavra. Com isso, decidiram que já era hora de ir embora, recolhendo suas coisas sem olhar para trás. Com o tempo, minha avó falava ocasionalmente dessa experiência, embora sempre com muita cautela. Ela nunca se atreveu a chamar aquelas idosas de bruxas ou demônios diretamente, mas era claro que era o que ela pensava. Enfim, ela nunca mais soube nada sobre as idosas, mas dizia que nos dias de chuva, quando a casa ficava em completo silêncio, conseguia ouvir sussurros muito distantes, como se a lembrança delas permanecesse vigilante. "Minha criança, há coisas que nunca entenderemos", ela me disse em seu tom mais sério, aquele que quase me fazia sentir como se estivesse levando uma bronca. "Mas às vezes o importante é não buscar respostas, não perguntar o que não queremos saber. Às vezes o mais importante é saber quando se afastar." Essas palavras me acompanham até hoje, quase como um lembrete permanente de que há mistérios que é melhor deixá-los como estão. Meu nome é Santiago, e o que vou contar aconteceu há alguns anos. Não sei se você ou sua audiência vão acreditar em mim, mas para ser sincero, isso não importa muito. Trabalhei durante quase 10 anos como guarda florestal em uma região rural, perto de Novo Airão. A maioria dos dias era tranquilo. Meu trabalho consistia em patrulhar as trilhas, certificar-me de que os visitantes não ateassem fogo e de vez em quando verificar se não havia animais mortos ou sinais de caçadores. Nada fora do comum. No entanto, havia algo que sempre me inquietava: um vale afastado das rotas principais, um lugar onde ninguém costumava ir, nem mesmo os moradores locais. À primeira vista, não havia razão para evitá-lo. Era uma área verde e densa, com árvores altas e uma brisa fresca,
que tornava o lugar incrível. Mas havia algo estranho naquele local, algo que eu nunca consegui entender completamente. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi cerca de 1 ano antes do que vou te contar agora. Durante uma de minhas patrulhas regulares, encontrei uma cabra morta naquele vale. Ela estava disposta de uma maneira estranha, com cortes limpos no corpo e rodeada pelo que pareciam ser galhos secos, dispostos em um círculo. Estava me esquecendo de mencionar, mas a cabra não apresentava sinais de ataque de predador. Pensei que fosse obra de alguma pessoa, ou no pior dos casos, de um ritual estranho. Informei meus superiores, mas eles não deram muita atenção. Disseram que provavelmente era obra de um animal maior ou apenas alguém tentando assustar. Ao longo daquele ano, encontrei mais animais mortos na mesma área, alguns menores, outros maiores, sempre dispostos de forma semelhante. Comecei a sentir que alguém ou algo usava aquele vale para algo além do consumo. Os galhos dispostos em formas estranhas, pequenos montes de pedras, ou até restos de velas derretidas indicavam que algo estava sendo feito ali, e não cheirava coisa boa. Mas como esperado, meus superiores nunca deram importância. Coincidências, diziam eles. Numa noite, por volta das 9 horas, decidi patrulhar aquela área sozinho. Havia algo na minha cabeça que não me deixava em paz, como se uma voz me dissesse que eu precisava descobrir o que realmente acontecia ali. Levei minha lanterna, uma faca velha e meu rádio, caso algo desse errado. O ar estava mais frio do que o habitual, e o vento que descia pelas árvores assobiava. Para quem nunca presenciou, como dizem, é realmente de gelar o sangue. À medida que adentrava o vale, comecei a notar que tudo estava mais silencioso do que o normal. Não se ouviam grilos, nem o murmúrio dos animais noturnos. Apenas silêncio. Cheguei ao fundo do vale, onde a vegetação era mais densa e os galhos das árvores se entrelaçavam sobre minha cabeça, bloqueando quase toda a luz da lua. E foi ali que eu vi. Um grupo de mulheres, todas vestidas de preto, reunidas ao redor de uma pequena fogueira. A luz da fogueira mal iluminava suas figuras. Não eram muitas, talvez 5 ou 6, mas o que mais me assustou foi o que havia no centro do círculo que formavam. À primeira vista, pensei que fosse um monte de roupas velhas ou algum tipo de saco, mas logo percebi que estava errado. Era um corpo, o corpo de uma pessoa. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não acreditava no que estava vendo, e uma parte de mim gritava que eu devia ir embora imediatamente. Mas estava com medo de fazer barulho, observando enquanto aquelas mulheres se inclinavam sobre o cadáver e murmuravam coisas que eu não conseguia entender. A que parecia ser a líder do grupo, uma mulher mega idosa, ergueu as mãos e começou a recitar algo em um tom bizarro. Não era nenhum idioma que já ouvi na vida. Disso eu tinha certeza, mas as palavras, mesmo sem entendê-las, tinham um peso que oprimia meu peito. Escondi-me atrás de uma árvore, tentando não fazer barulho, mas tinha certeza de que se uma delas virasse a cabeça, me veria. Mesmo à distância, pude ver claramente o que faziam. A idosa dirigia uma espécie de ritual, movendo as mãos sobre o cadáver de maneira quase reverente. De vez em quando, uma das outras mulheres se inclinava para pegar algo do chão, terra, folhas ou o que pareciam ser pequenos ossos, e depositava sobre o corpo. Minha respiração ficou pesada, e foi nesse momento que uma das mulheres me viu. Não sei como aconteceu, mas assim que nossos olhares se cruzaram, o cântico cessou. A idosa levantou a cabeça e me olhou fixamente. Nunca esquecerei aquele olhar. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse humanidade por trás deles. Senti uma pressão no peito, como se estivessem esmagando meu coração por dentro. Foi uma dor tão intensa que quase caí de joelhos. Eu sabia que precisava sair dali, então corri o mais rápido que pude, sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo. Enquanto fugia, ouvi suas vozes atrás de mim, mas não tive coragem de olhar para trás. Não sei se me seguiram ou se apenas me deixaram ir, mas cheguei ao meu posto tremendo, sem conseguir dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, voltei ao local com outro guarda. Para minha surpresa, não havia rastro das mulheres ou do corpo, apenas marcas da fogueira e alguns galhos quebrados. Tentei me convencer de que tudo não passara de coisa da minha cabeça, mas não consigo esquecer o que vi naquela noite.
Desde então, ouvi rumores pela região sobre mulheres que praticam magia negra e realizam rituais nos lugares mais afastados. Nessa época, eu já estava em processo de separação e acabei por deixar meu trabalho. Agora vivo com minha mãe em João Pessoa, mas toda vez que fecho os olhos posso vê-las. Não sei o que faziam ou por que me deixaram ir, mas algo me diz que aquelas mulheres ainda estão lá, realizando seus rituais. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Espero que vocês estejam bem. Sempre ouço seus vídeos e mais de uma vez me questionei sobre contar o que aconteceu comigo. Por favor, mantenha minha identidade em anonimato, por motivos que prefiro não mencionar. Só direi que moro no interior de São Paulo, próximo a Campinas. Vou te contar minha história, que intitulei de O que não era deste mundo. Quando terminei o ensino médio, entrei direto na faculdade e me propus a estudar para me tornar uma pessoa que não havia na minha família, alguém com um diploma. Nesse caminho aconteceram muitas coisas, tanto boas quanto ruins, mas o que vou te contar foi algo que até hoje ainda me atormenta. Eu estudava 4 dias por semana, e 3 desses dias eram aulas noturnas, só para situar. Em uma dessas noites algo me aconteceu que me custa compartilhar, pois acredito que ao contar, muitos vão pensar que estou louco. Mas sei o que vivi, e sei que foi real. Naquela noite em que eu deveria ir para a faculdade, a iluminação pública havia falhado horas antes, e embora eu tenha pensado em não ir, no final não consegui ficar em casa, pois era importante assistir às aulas. Normalmente o trajeto era rápido com minha moto, mas naquela noite precisei emprestá-la a um primo, então tive que ir a pé. É importante mencionar que havia um trecho no caminho onde ocorriam muitos acidentes. Não muito tempo atrás vi no Facebook que nesse trecho uma família inteira perdeu a vida em um acidente de trânsito. Esse pedaço específico fazia parte da estrada só para dar uma ideia. A verdade é que, sempre que eu passava por ali de moto, não sentia nada estranho, mas naquele dia foi diferente. Eram aproximadamente 7 horas da noite e essa parte do caminho estava escuro. Para me ajudar, liguei o flash do celular e enquanto avançava comecei a sentir um frio intenso. Tremia incontrolavelmente, sem entender o porquê. No início não dei muita importância, pois nas últimas semanas o tempo estava doido. Certamente era só isso. No entanto, quando estava chegando a essa área, senti um olhar penetrante sobre mim. Parei e iluminei ao redor, mas não vi nada. Retomei meu caminho e alguns minutos depois tive a mesma sensação. Foi então que comecei a me preocupar. Acelerei o passo e percebi que quase não tinha avançado. Não sei como, mas mesmo tendo parado por apenas um segundo para olhar ao redor, parecia que eu estava ali há muito mais tempo. Foi então que novamente senti que algo me observava. Todos os pelos se arrepiaram. De repente, prestes a retomar minha caminhada, senti nas minhas costas o toque de uma mão fria como gelo. Tentei olhar para trás, embora uma parte de mim dissesse para não fazer isso. No final, não resisti e olhei. Lá estavam eles. No final de uma curva, vi a silhueta de um homem, uma mulher e outras 2 figuras menores que pareciam ser crianças. Não conseguia enxergá-los claramente, mas percebi que eram pequenos. Essas coisas não tinham nem pés nem braços, e eu não entendia como conseguiam se aproximar de mim com tanta velocidade. Quando percebi, já estavam a menos de 1 metro de distância. O pânico tomou conta de mim. Minhas pernas ficaram bambas e quase perdi o controle de mim mesmo. Quando essas entidades chegaram muito perto, pude ver que o homem tinha parte do rosto desfigurado, com apenas um olho. A mulher estava no mesmo estado e tinha um buraco no lado do corpo, grande o suficiente para caber uma bola. Naquele momento, não sei se por bobeira, senti que minha hora havia chegado. Senti que minha vida estava nas mãos dessas coisas com forma humana, mas que claramente não eram deste mundo. Não sabia o que fazer, meu corpo estava completamente paralisado, e como pude, lembrei-me do Salmo 91. Comecei a recitá-lo em voz baixa, com aquelas coisas tão próximas, que
que pude sentir seu cheiro pútrido, um cheiro de morte. Continuei recitando o salmo, e quando terminei, olhei na direção onde aquelas coisas estavam e percebi que elas não estavam mais lá. Não sei como, mas desapareceram. Sem fôlego, assustado e completamente gelado, vi ao longe um veículo se aproximando. Notei que era um caminhão. Como se Deus tivesse me ajudado, recuperei as forças e fiz sinal para que o motorista me visse. Não sei como, mas para minha sorte ele parou e eu subi. O motorista me viu suado, pálido, como se eu tivesse perdido a vida e ela tivesse sido devolvida a mim. Chorando, pedi para ele me levar até a zona residencial onde mora minha tia. Ele, muito gentil, aceitou. Quando cheguei na casa da minha tia, fiquei lá a noite toda, nem fui para a aula. Ela me emprestou um quarto, tomei um banho e tentei me acalmar, mas a verdade é que não consegui dormir pensando no que havia visto e sentido. Até hoje lembro-me dessa experiência. Na verdade, nem tem como esquecer algo assim. Prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria a passar a pé por aquele trecho do caminho. Sempre que passo por ali de moto, seja de dia ou de noite, acelero como se não houvesse amanhã.